Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu estou aqui para falar sobre o filósofo Richard Hort, nascido no ano de 1931, em 4 de outubro, na cidade de Nova York, dos Estados Unidos, e tendo vindo a falecer no dia 8 de junho de 2007, na Califórnia, em Palo Alto, devido a um câncer no pâncreas. Hort foi um filósofo muito importante e relevante na história da filosofia, onde ele teve sua formação acadêmica estudando filosofia na Universidade de Chicago, onde fez graduação e mestrado, e também mais tarde veio a conseguir seu doutorado em filosofia na Universidade de Yale, em 1956 isso. E apesar dele ter começado na filosofia de uma forma tradicional ali, ele mudou o rumo da sua carreira ao longo dos anos, tornando um dos maiores e principais defensores do pragmatismo, onde ele, como eu citei, foi um dos principais pragmatistas do século XX, né? E ele também foi influenciado por filósofos como John Dewey e William James, rejeitando uma visão da filosofia que buscava verdades absolutas. Então ele ia contra isso, que não existe verdades absolutas ou universais, e defendendo também que conhecimento é algo que é construído de forma conjunta, em conjunto, através de culturas e práticas sociais, interação, o meio em que vivemos, entre essas outras coisas. Ele também era um crítico da metafísica, que metafísica é a parte da filosofia onde estuda a natureza da realidade, onde ele diz que a gente deve aceitar nossas crenças e valores, que muitas vezes são resultados de contextos históricos e culturais. De forma política, ele defendia que uma esquerda ali mais prática, sabe? Onde deveria resolver, focar, na verdade, né? Focar na resolução dos problemas da sociedade ao invés de ficar preso em teorias gigantes. Perdão pelo barulho do telefone. Algumas das suas frases mais conhecidas, eu trouxe duas aqui no caso. A primeira dela diz: a verdade não está lá fora. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a verdade não é algo que a gente esbarra por aí, encontra no meio do caminho, mas sim que é algo que é construído, pessoal. Você constrói através de vivências, de estudos, da sua própria filosofia, a sua cultura, a sua interação social, o meio em que você está inserido, tudo isso faz que você construa a sua verdade. Então, por exemplo, não adianta nada eu dizer que um gosto musical é ruim, por exemplo, e trazer isso como verdade absoluta. Não, isso é o meu gosto, é a minha verdade. Qual que é a verdade do outro? Nesse sentido. E a segunda frase dele diz o seguinte: a justiça é mais importante que a verdade. Onde o pensamento que ele traz é que, em vez de nós nos preocuparmos em encontrar a verdade, deveríamos nos preocupar e focar nossas energias em construir uma sociedade mais justa, igual para todos, e que fazendo assim, facilitando a nossa vida, trazendo uma vida mais harmônica, de mais paz, mais igualitária também, nesse sentido. Em, devido a esses pensamentos que não eram tão comuns na época dele, lá no século XX, ele foi um filósofo que criou não, né? Mas ele incentivou, ele foi motivo de muitos debates, em especial entre filósofos que eram mais tradicionais, que tinham esse pensamento de verdade absoluta e essas outras coisas,
onde suas ideias, essa forma dele pensar, esse pensamento dele, foi muito importante politicamente e construiu vários tipos de pensamentos e pessoas que pensam iguais a ele, ou pelo menos nesse sentido, e dá até para ver um pouco do reflexo disso hoje em dia, onde nós temos, como eu vou dizer, uma verdade mais versátil, talvez. As pessoas têm a mente um pouco mais aberta para entender o lado do outro. Porque quando ele traz verdade, eu acredito que não é certo ou errado, sim ou não, mas sim a forma de enxergar o mundo da visão do outro. Eu acho que ele pensa nesse sentido, então, por esse pensamento diferente para a época dele, ele foi muito importante para esse pensamento de hoje. E acredito que esse seja o motivo também dele ter sido tão importante na filosofia e gerado, incentivado tantos debates como aconteceu. Bom, o que eu tinha para falar sobre o filósofo Hort era isso. Agradeço a atenção de todos. Agora meus companheiros de grupo vão continuar com os seguintes filósofos. Muito obrigado pela atenção. Um abraço. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o filósofo Gilles Deleuze. Bom, ele nasceu em Paris em 1925 e ele estudou filosofia na Sorbonne e foi influenciado por Jean e George. Os pensamentos dele foi que ele criticou a metafísica tradicional e criou conceitos de diferença e devir, e colaborou com Félix Coulthard em obras importantes. A sua influência foi que ele impactou o pensamento político libertário, a teoria crítica e a filosofia contemporânea, que foi referência no pós-estruturalismo. E agora eu vou explicar duas frases que são deles. A primeira é assim: não é o sujeito que explica o desejo, é o desejo que explica o sujeito. Então, essa frase sugere que o desejo é algo fundamental, o que molda quem somos, mais do que nós mesmos o definimos. Ou, em outras palavras, os nossos desejos revelam nossa identidade e nos constituem como indivíduos. E a segunda é que a verdadeira coragem está em amar a vida sem esperança. Então, aqui nessa frase, a ideia é que a coragem não está apenas em ter esperança, mas em valorizar e viver a vida, mesmo diante da falta dela. É sobre aceitar a realidade como é, sem depender de expectativas ou ilusões. Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia a todos vocês. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o filósofo Michel Foucault. Michel Foucault, ele nasceu em Poitiers, né, uma cidade ali no oeste da França, no dia 15 de outubro de 1926. Ele estudou numa escola chamada École Normale, né, que fica localizada em Paris, onde se formou em filosofia. E além da filosofia, ele também estudou psicologia e conseguiu alguns diplomas também na área da psicologia. A psicologia também influenciou muito o jeito dele pensar e tudo. Ele é conhecido por estudar como o poder funciona na sociedade e nas instituições, como escolas, prisões e etc. Ele criou ideias como o biopoder, o controle, que é o controle sobre a vida das pessoas, e o poder disciplinar, que é como as instituições controlam o comportamento das pessoas. Ele teve grande influência na política, na sociologia, na literatura e em discussões sobre os direitos humanos. Eu vou falar também, citar duas frases aqui que foram marcantes na vida dele, né? A primeira é: o poder está em toda parte, não porque englobe tudo, mas porque vem de todos os lugares. Foucault diz que o poder não está só nas mãos do governo ou de instituições, como muita gente critica, fala, julga sem saber. Mas o poder ele está presente em todas as relações e interações do dia a dia entre as pessoas. E a segunda frase é: a liberdade é a condição ontológica da ética, mas a ética é a forma refletida que assume a liberdade. Foucault ele está dizendo que ser livre vem junto com a responsabilidade de pensar sobre suas ações e agir de forma correta. Para ele, liberdade e ética andam juntos.